Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do direito processual civil brasileiro. Isso aí. Vamos a como base um clássico, né? O curso de Direito Processual Civil do Humberto Teodoro Júnior. Exato. O objetivo é desvendar as ideias centrais, os princípios e essa busca constante por um processo justo. Ver o processo como ferramenta, não como um fim em si mesmo. Perfeito. E, bem, a necessidade do processo civil surge porque, na prática, nem tudo se resolve na conversa, né? O Estado precisa intervir para garantir o direito. Certo. E um ponto que logo salta aos olhos é que o processo moderno não é só seguir um roteiro. Ele é guiado por princípios, muitos deles com base na Constituição. Sim, fundamentalmente. E o principal parece ser o devido processo legal, que hoje a gente entende mais como processo justo. É isso. Exatamente. Não é só cumprir a regra pela regra. É garantir que o processo tenha uma duração razoável. A emenda 45 ajudou nisso, né? A da reforma do judiciário. Isso, ela reforçou essa necessidade de celeridade. Mas, processo justo também tem um compromisso ético com o resultado. A eficiência é importante, claro, mas ligada à justiça da decisão final. Entendi. Esses princípios são a base. Mas como eles funcionam juntos no dia a dia? Como se equilibram? Aí a coisa fica interessante. Pega a proporcionalidade, por exemplo. Ela funciona meio que como um termômetro, sabe? Ajuda a balancear as outras normas, evita exageros. Certo. E tem um outro princípio que ganhou muita força. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil Novo, o de 2015, Qual seria? o da cooperação. Cooperação, num ambiente que a gente imagina tão adversarial. Isso soa diferente. É um desafio cultural, sem dúvida. Mas a lei agora diz que todo mundo, juiz, partes, advogados, Ministério Público, Defensoria, tem o dever de colaborar. Dever. Não é só uma sugestão. Não, é um dever mesmo. O juiz, por exemplo, não pode mais ficar só assistindo. Ele tem que esclarecer dúvidas, alertar sobre riscos, ouvir as partes antes de uma decisão surpresa, até ajudar a superar dificuldades. A ideia é buscar a verdade e a solução justa juntos. Interessante essa visão de objetivo comum. Me lembra um pouco a instrumentalidade das formas. Quer dizer, a forma existe para servir a um propósito e não o contrário. O foco é o resultado prático. Exatamente isso. As formas são importantes, claro. Dão segurança, previsibilidade. Ninguém quer o caos. Mas elas são um meio. O apego exagerado à forma, o formalismo, atrapalha. O processo tem que ser funcional, entregar o direito na prática. É o tal processo de resultados. E essa busca por resultado deve ter impulsionado mudanças no processo ao longo do tempo, imagino. Ele precisou se adaptar. Com certeza. O processo civil não é estático. Ele veio lá do direito romano, passou por fases bem formalistas, até chegar nessa visão mais pragmática. E a sociedade mudou também, né? Como assim? Surgiram conflitos que não eram só de A contra B. Conflitos de massa, direitos de grupos inteiros, direitos difusos. E aí vieram as ferramentas para lidar com isso, tipo a ação civil pública para defender interesses coletivos? Isso. E mais recentemente, mecanismos como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR, para tentar dar uma resposta única para milhares de ações iguais. E a tecnologia? Não dá para esquecer do processo eletrônico. A Lei 11.419, lá de 2006, mudou tudo. Mudou radicalmente, agilizou muito apesar dos desafios. E para entender todo esse sistema tem uns conceitos-chave, né? Como jurisdição e competência. Sempre confunde um pouco. Qual é a diferença básica? Bem, jurisdição é o poder geral do Estado de dizer o direito, de julgar. É o poderzão. Competência é a fatia desse poder que cada juiz ou tribunal recebe para cuidar. É definida por critérios tipo o assunto, o valor da causa, o lugar. Entendi. Como se fosse a área de atuação de cada um. Exato. E outro conceito crucial é a coisa julgada. Sim. Aquilo que não se discute mais. Isso. Mas tem dois tipos. A coisa julgada formal impede a discussão só dentro daquele processo específico. A material é mais forte. A decisão sobre o mérito vira lei entre as partes. Imutável dentro e fora do processo. Acabou a discussão sobre aquilo ali. Definitivo mesmo. E as provas?
Continua valendo o quem alega a prova? Essa é a regra geral, o ônus da prova. Mas o Código Novo trouxe uma flexibilidade importante: a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como funciona isso? Em certas situações, tipo direito do consumidor, ou quando uma parte tem muito mais facilidade de provar que a outra, o juiz pode inverter essa carga. Ah, tipo a empresa ter que provar que o produto não tinha defeito em vez do consumidor provar que tinha. Exatamente. Mas, atenção, isso só pode ser feito se der chance para a outra parte se defender, né? O contraditório tem que ser sempre respeitado. Faz todo sentido. Então, o que a gente vê analisando esses pontos do Teodório Júnior é um processo civil brasileiro muito vivo e em constante ajuste, Sim, é um sistema dinâmico. tentando equilibrar a segurança das regras com a necessidade de ser eficiente, justo e agora bem explicitamente cooperativo, para que o direito saia do papel e chegue na vida das pessoas. Perfeito. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. O Código de 2015 formalizou essa ideia de cooperação no artigo 6º. É uma mudança legal importante. Mas Mas ela bate de frente com uma cultura jurídica que, muitas vezes, ainda é muito adversarial, muito de combate, né? A pergunta que fica é: até que ponto essa regra, no papel, vai conseguir, de fato, transformar essa mentalidade nos fóruns? Será que a gente consegue construir um processo realmente mais colaborativo na prática? uma excelente questão para a gente continuar pensando. Nossa ideia aqui é entender por que existem esses caminhos diferentes na lei, sabe? E o que isso diz sobre o nosso sistema. Afinal, por que não ter um processo só para tudo? A questão central, como a fonte até menciona, é que o procedimento comum, que seria essa vala comum, né? Ele nem sempre é o mais adequado para toda e qualquer situação. Para certos tipos de conflito ou para proteger certos direitos, a lei pensou em ritos especiais, mais ajustados. Só que, atenção, eles só podem ser usados naqueles casos exatinhos que a lei prevê, tá? Ah, entendi. Não é para sair usando para qualquer coisa. Exato. E tem um ponto fundamental. Onde o procedimento especial não diz nada, não detalha alguma coisa, aí a gente usa as regras do procedimento comum. Existe uma complementariedade. Interessante isso. Elas se completam, então. Isso mesmo. Uma não anula a outra. Legal, vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Um que sempre chama atenção é a tal da ação de consignação em pagamento. Isso é para quando a pessoa quer pagar e não consegue, é isso? Basicamente, sim. Ocorre quando o devedor está lá querendo quitar a dívida, mas ou o credor se recusa a receber, ou o credor sumiu, ninguém acha, Nossa! ou até quando tem dúvida sobre para quem pagar, sabe? A fonte descreve como um jeito do devedor se livrar daquela obrigação. Ele vai lá e deposita o valor ou a coisa devida, em juízo. Ah, ele deposita para o juiz. Isso. E é interessante que chamam de uma ação de natureza híbrida, Híbrida, como assim? porque ela mistura regras de direito material sobre a dívida em si, a obrigação, com regras de direito processual, como fazer esse depósito judicial, como funciona o processo. O objetivo final é um só: extinguir a obrigação, liberar o devedor. Entendi. Garante que o devedor não fique amarrado se ele quiser cumprir a parte dele. Faz todo sentido. Pois é. E a ação monitória? Esse nome já soa diferente. Mais rápido, talvez. Sim, a palavra aqui é eficiência. É pensada para o credor que tem uma prova escrita da dívida. Pensa num e-mail onde a pessoa reconhece que deve, um contrato simples, um cheque que já prescreveu. Ah, documentos que mostram a dívida, mas não são um título para execução direta. Exatamente. Não tem aquela força de título executivo. Então, em vez de passar por todo um processo de conhecimento, que pode ser longo, a fonte explica que o juiz, se olhar aquela prova e se convencer, já pode mandar pagar. Já manda pagar. Assim, de direto. Expede um mandado de pagamento ou de entrega da coisa. O devedor é citado e tem 15 dias para pagar ou entregar. Ou, claro, ele pode se defender apresentando os embargos. Certo, a defesa dele. Isso. Se ele não fizer nada, não pagar nem apresentar embargos, ou se os embargos forem rejeitados, aquela decisão inicial do juiz já viram o título executivo judicial. Daí sim pode forçar o pagamento. Nossa, então é um belo atalho processual. Com certeza. É um atalho baseado naquela evidência escrita que o credor já tinha desde o começo. Mostra uma preocupação do sistema em agilizar quando a prova é forte, né? Mas, pensando aqui,
Esses 15 dias para o devedor reagir, não é um prazo meio apertado? Como fica o equilíbrio entre essa busca por rapidez e o direito da pessoa se defender? É um ponto delicado, sem dúvida. O prazo é curto, sim, reflete um pouco essa confiança inicial na prova escrita que o credor apresentou, mas a chave é a possibilidade dos embargos. Isso garante o contraditório, o direito de defesa. Se o devedor apresentar uma defesa forte, com bons argumentos, aí o jogo muda. O procedimento deixa de ser esse atalho e se converte no procedimento comum, mais demorado, com mais espaço para discutir tudo. Entendi. A monitória é tipo uma aposta na probabilidade, né? A lei aposta que, com aquela prova escrita, a chance do credor ter razão é alta. Exato, mas sem tirar o direito de defesa. Interessante essa dinâmica. E para a gente fechar os exemplos, os embargos de terceiro. Quem são esses terceiros e do que eles se defendem? Esse é um instrumento de defesa muito importante. É para aquela pessoa que não tem nada a ver com o processo. Não é parte. Um estranho na história. Isso, um estranho, mas que, de repente, vê um bem seu sendo afetado por uma ordem judicial daquele processo. O exemplo clássico é a penhora. Imagina que penhora um carro que é seu, mas a dívida é de outra pessoa que por acaso estava usando o carro. Nossa, que situação. Pois é, a fonte destaca que tanto quem é proprietário quanto quem é só possuidor do bem pode usar os embargos para tentar liberar esse bem daquela constrição judicial indevida. É uma garantia fundamental para proteger a propriedade ou a posse de quem não está na disputa original. Certo. Então, resumindo o que a gente viu, o processo civil brasileiro não é um bloco só, né? Tem essa caixa de ferramentas aí. Exatamente. Tem a consignação para quem quer pagar e não consegue, a monitória para dar uma acelerada na cobrança com documento, os embargos de terceiro para proteger quem está fora da briga, mas foi atingido. Perfeito. São soluções processuais pensadas para problemas específicos. Isso mostra que o sistema tenta ser não só padronizado, mas também justo e efetivo em situações bem particulares. E o que isso tudo diz sobre o sistema em si? Olha, acho que leva a gente a pensar, né? O próprio desenho desses procedimentos especiais, o que ele revela sobre as prioridades do nosso sistema jurídico. Será que é a eficiência na hora de cobrar um crédito? Ou a proteção da propriedade de quem não deve nada? Ou garantir que as obrigações possam ser cumpridas? São questões que mostram como essas regras, que parecem só técnicas de processo, na verdade, estão conectadas com valores sociais bem mais amplos, né? Fica aí a reflexão. Sabe quando a gente pensa numa decisão da justiça, aquele papel, né? Como é que aquilo vira, sei lá, dinheiro na conta, a chave de um imóvel? Como a coisa acontece de verdade? Como as decisões judiciais saem do papel e viram realidade? Nossa missão aqui é desvendar essa etapa final do processo. É um ponto-chave, com certeza. Porque, assim, por muito tempo no Brasil existiu uma separação muito clara entre o juiz dizer quem tinha o direito e a outra parte que era fazer esse direito valer. Imagina a demora, né? Ganhava, mas aí começava outra briga, outro processo só para executar. Era a tal da Action Iudicate. Peraí, então era quase 2 trabalhos para resolver uma coisa só? Parece, nossa, muito pouco prático. E qual foi a grande sacada para mudar isso? Exato, era pouco prático mesmo. A grande virada veio com umas reformas importantes, sabe? Principalmente uma lei de 2005, a 11.232. A ideia foi simplificar. Para a maioria das sentenças que mandam pagar, fazer alguma coisa, entregar um bem, bom, não precisa mais começar tudo de novo. A execução virou só uma fase, uma continuação dentro do mesmo processo original. É o que a gente chama hoje de cumprimento de sentença. Ah, tá. Então, o cumprimento de sentença. Esse é o caminho normal agora para fazer valer o que o juiz decidiu, certo? Mas e aqueles outros papéis que também provam uma dívida? Tipo um contrato assinado, um cheque? Boa pergunta. Esses outros que a gente chama de títulos executivos extrajudiciais, o contrato que você falou, cheque, nota promissória, esses ainda precisam de uma ação própria, uma ação de execução mesmo, separada. A grande mudança foi para as decisões do juiz. A lógica é simples, né? Poxa, se o juiz já olhou tudo, já decidiu, por que começar outra discussão, formal, lenta, só para obrigar a cumprir? O foco é agilizar, ser mais eficiente. E vamos combinar, rapidez nesse ponto é fundamental para a confiança na justiça, né? Um direito no papel que não vira realidade, bom, quase não é direito. Não, total sentido.
Mas essa simplificação toda, ela não tira o direito de quem está devendo se defender nessa hora? Tira. Como é que fica a defesa? De jeito nenhum. O direito de defesa continua lá firme e forte. O que mudou foi o jeito de se defender. Antes, na execução antiga, tinha os embargos à execução, que eram quase um processo novo dentro do outro. Agora, no cumprimento de sentença, a defesa principal do devedor tem outro nome: impugnação. Está lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. É uma defesa feita ali mesmo, no mesmo processo, mais direta, sabe? Focada em coisas específicas que podem barrar ou mudar a execução naquele momento. Entendi. Impugnação. E na situação mais comum, imagino que é para cobrar dinheiro. Como é que a justiça faz para garantir que o pagamento saia? Aí entra a famosa penhora, que é basicamente o seguinte: a justiça vai atrás dos bens de quem deve. Esses bens são tipo reservados juridicamente para pagar a dívida, geralmente vai para leilão depois. É o princípio básico: quem deve paga com o que tem, com seu patrimônio. Mas, aí que tá, tem um detalhe bem importante. Que seria? A lei protege alguns bens que são considerados essenciais para a pessoa viver com um mínimo de dignidade. É a tal da impenhorabilidade. O artigo 833 do Código fala bastante disso. Interessante. Pode dar um exemplo? Como isso funciona na prática? Claro, claro. Pensa assim, a Ana tem uma dívida confirmada na justiça. O credor pede a penhora. O salário da Ana, por exemplo, não pode pegar tudo. A lei protege uma parte para ela se manter, para as despesas básicas, né? Ou, sei lá, se ela é uma costureira, a máquina de costura dela, que é a ferramenta de trabalho, também costuma ser protegida. E a casa onde ela mora com a família, o famoso bem de família, tem uma proteção especial também. A grande exceção mesmo é para a dívida de pensão alimentícia. Aí a coisa aperta e podem pegar uma parte maior do salário, sim. Nossa, é um equilíbrio delicado mesmo entre cobrar a dívida e proteger quem deve. E os materiais que a gente viu falam também de umas situações bem particulares, né? Tipo execução de alimentos e contra o governo. Sim, são exemplos ótimos de como a execução se adapta. No caso dos alimentos, tem aquela medida bem drástica, né? A possibilidade de prender quem não paga as últimas 3 pensões. É uma pressão forte, uma exceção à regra de que ninguém vai preso por dívida civil, mas se justifica pela necessidade básica, que é a comida, o sustento. Faz sentido. E contra o governo? A fazenda pública, né? Não dá para chegar lá e penhorar a mesa do prefeito, imagino. Exato, não dá. Bens públicos têm outra regra. O governo paga as dívidas reconhecidas pela Justiça de um jeito diferente. Está na Constituição. É por meio dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, as RPVs. Depende do valor da dívida. E tem uma fila, uma ordem cronológica para pagar. É todo um sistema próprio. Pegar dinheiro público à força, o chamado sequestro, só em caso de desobediência é grave mesmo. Entendi. Então o sistema busca ser mais rápido, mas é cheio de regras, proteções, detalhes, né? Se a gente fosse resumir a ideia principal, o processo civil moderno quer juntar as coisas, acelerar a execução da sentença. O que isso significa, no fim das contas? Significa, assim, que a gente tem um sistema que tenta ser mais justo e rápido para quem ganhou a causa, deixando para trás uns formalismos antigos. Mas, óbvio, essa busca por rapidez não torna tudo simples. A execução, mesmo sendo só uma fase, tem um monte de regra detalhada. É uma tentativa constante de equilibrar as coisas. Dar um jeito para o credor receber, garantir o mínimo para o devedor não ficar na miséria e ainda lidar com situações especiais como a pensão ou as dívidas do governo. É um balanço bem delicado. Fica então uma coisa para a gente pensar, né? Será que essa busca tão forte por rapidez na hora de executar a decisão, será que ela pode, em algum momento, atrapalhar a chance do devedor se defender bem? Ou criar outros problemas, outras complexidades que a gente nem imaginava? Onde será que está o ponto ideal entre ser rápido e ser justo nessa última etapa do processo?